Permissão a todos, luz e paz. Dentro de um planejamento estratégico administrado pelo Cristo Jesus para conter o avanço da ignorância e da maldade no planeta Terra, dentro de um ciclo que fora dado para que os espíritos aqui, reencarnados e desencarnados, pudessem alçarem um patamar de equilíbrio, dentro de uma fórmula natural aonde os próprios espíritos que comandam os reencarnes na Terra já sabem que é uma mínima parte que acaba absorvendo, né, as lições e acabam tendo condições de permanecer para darem continuidades à próxima etapa do qual o planeta vai adentrar. Os outros, né, ainda com as suas formas bem adensadas, ou seja, bem primitivas, são elevados para outros orbes, outros planetas, para lá continuarem o seu processo evolutivo dos estágios de onde estão. Lembrando aos irmãos que não há regressão. O espírito não regride, a sua memória não se perde, nem em casos, né, de Alzheimer, nem em casos de doenças que provocam, que deturpam as funções do cérebro. As mudanças que estão ocorrendo no círculo aqui terrestre, já tardiamente, devido à moratória pedida pelo Cristo junto aos outros emissários planetários, para que mais uma pequena oportunidade fosse dada a essa classe humana antes do processo de expulsão planetária. Cada um teve a sua ligeira oportunidade estando encarnado ou desencarnado. Não importa a condição que o espírito se depara. Todos, estando encarnados ou desencarnados, dentro dessa moratória cinquentenária do qual todos vós ficastes ali, bem sabendo, ao término dessa moratória, houve uma reunião no espaço, aqui a grande abóboda planetária, no qual foram definidas algumas datas para o início da demanda expulsão planetária. Essa data dessa expulsão planetária, para aqueles ao qual desencarnados ou encarnados se seguirão, está próxima. Para que não haja dúvidas quanto a isso, como a classe de espíritos aqui presentes, encarnados e desencarnados, houve, né, já uma separação. A separação tão pedida pelos irmãos do joio e do trigo, diante das posturas pessoais que cada ser se depara. Cada ser. E diante disso, diante das influências em que esses seres que aí estão desesperados, sem que haja uma razão visível a eles, mas um medo do que eles carregam em seu peito, devido às suas posturas, não apenas nessa vida, mas nas encarnações anteriores. A mudança no planeta começa pelas próprias placas tectônicas que já vêm modificando o clima em todo o planeta. E os seres humanos distraídos não percebem que há uma mudança na temperatura, no clima, nos ventos, nas atividades pluviométricas planetárias e, principalmente, a mudança comportamental humana. Essa é a mais grave de todas. Em meio às distrações,
seres humanos começaram a se comprar e a se vender e a começaram a se declarar totalmente o contrário daquilo que são, com suas mentes sofrendo graves perturbações que por si mesmo criaram, causando danos nos finalmente de suas encarnações. Grandes massas humanas encarnadas irão desencarnar. Grandes massas desencarnadas irão partir. Aos irmãos que são curiosos demais, a nação de onde estamos, onde muitos são remanescentes, da mesma posição geográfica do continente africano, onde tivemos oportunidade ali trabalhando, de também construir lá hospitais. Hospitais para poder cuidar os enfermos há cerca de alguns séculos, no qual as mesmas condições estão sendo oferecidas aqui em outros pontos do planeta. Pois bem, a terra que vos habita, o Brasil, tem especial missão nesse momento, onde todos os espíritos trevosos já foram devidamente marcados para que um campo magnético atrativo possa absorvê-los e, absorvendo-os em naus, serão levados a uma grande esfera que está sob o eixo terrestre, bem no alto, ao polo ártico, do qual, depois, diante de uma mudança do qual um alinhamento planetário próximo, encurtando o caminho, dará para que os irmãos consigam perceber um novo planeta dentro desse alinhamento que, por si só, já vai encurtar caminho e já vai fazer com que esses seres, esta leva, já possam ir para aquele astral inferior e ali ir se alojando e ir se preparando para as próximas etapas de suas existências. O Brasil, em especial, sofre um processo de depuração em todos os setores, todos os campos de atividade. Foi dado a oportunidade para todos os seres carismáticos, e o carisma de cada um aflorou de acordo com a função, missão e atitude de cada um. A coragem que cada um teve e tem para fazer o que é certo e para fazer o que é errado. Ocorre que muitos daqueles que esperam fazer o que é certo preferiram se esconder às sombras e deixar que aqueles que estavam fazendo errado aparecessem mais aos moldes dos desejos daqueles que comandam os planetas para justamente atrair os mornos. Como Jesus diz no Apocalipse, junto à igreja de Laodiceia, que ele vomitaria os mornos de sua boca, ou seja, Jesus não mais toleraria os mornos, os cheios de dúvidas, daqueles que estão em cima do muro e que querem apenas se aproveitar das situações e que nesse momento deu-lhes uma breve noção da situação que se encontra. Como Jesus permitiu que esses seres ligados às trevas, as trevas pessoais, pudessem aparecer mais, fez com que esses mornos, que apenas se aproveitam das situações, se debandassem para esse lado e ali começassem a agir exatamente como essa debandada de seres que irão deixar o planeta. Já vos avisamos anteriormente, o próprio irmão Bezerra de Menezes também, que os irmãos aqui no plano físico, dentro dessas próximas horas ou desses dias, vão começar a ouvir sons estranhos à sua audição, vindos do céu. Não são sons de aviões hipersônicos, não são sons de naves extraterrestres, pois as mesmas trafegam no silêncio, seus motores
não exalam nenhum tipo de combustão, por isso não há barulho, não há som. Mas vocês todos sentirão como que uma onda equalizadora, como o que faz um diapasão, mexer com a estrutura dos ares. Isso vai provocar uma mudança muito grande em todas as ondas, em todos os meios de comunicação que hoje tramitam pelo ar, pelas redes elétricas, pelos cabos elétricos ou cibernéticos existentes. Por ser uma onda magnética que vem das explosões solares, que chegam equalizando essas energias em micro-ondas, ou seja, em curto espaço de tempo, em questões de segundos, vários choques serão sentidos em todas as regiões ligadas ao planeta, que afetará principalmente o hemisfério norte e a parte superior do hemisfério sul, livrando uma pequena parte do hemisfério sul completo nesse período. Isso vai provocar reações em cadeias nas aves, vai provocar reações nos animais marinhos, nos animais silvestres, nos animais domésticos. Vai provocar também reações dentro das atividades cerebrais dos seres humanos. Os seres humanos adentrarão em choque, como se estivessem tendo um ataque epilético por alguns instantes, em função da força magnética que essas ondas terão, que vai derrubar homens e fará com que esses homens não tenham forças para poder se levantar. Até que todo esse fenômeno se extinga. Ocorre que não apenas terminando esse fenômeno os homens poderão se levantar, mas em suas mentes eles terão um choque e um sinal ali gravado em seu ser. Isso fará com que eles comecem a ter pânico, desequilíbrio emocional, desequilíbrio racional, confusão mental em tudo aquilo que se faz, fazendo com que o banco de memórias entre em colapso. Por que isso acontece? E se isso acontecerá com todos os seres? Dizemos já anteriormente, para que os irmãos que estivessem se preparando vibracional e potencialmente fisicamente, pudessem observar que essas ondas magnéticas advindas da estrela maior, o Sol, já está prestes a atingir o planeta Terra. Essas ondas provocarão quedas também na energia elétrica, rompimento das funções de geradores, que demorará horas, dias, semanas para poder restabelecer as suas atividades, gerando assim um caos na humanidade que, em desespero, ouvirão desses sons que irão equalizados no espaço, achar que o mundo tenha chegado ao seu fim. Essas ondas poderosas carregarão em suas partículas também umidade e calor. Umidade e calor. Isso tudo é fruto, todo esse processo de expurgação planetária, do qual a mínima parte que permanecerá aqui já estarão devidamente preparados, abrigados e com a certeza do que a ciência divina tem a lhes dizer, superando também esse momento. Essas ondas já estão sendo detectadas por satélites,
já estão sendo detectadas por esses radares ultrassônicos que comandam essas aeronaves dentro do espaço terrestre e fora do espaço terrestre. Apenas os pobres irmãos ali alimentam a ideia que isso é fruto da criação do inimigo que está do outro lado do planeta. E o inimigo pensa a mesma coisa. Fica aí o alerta aos irmãos dessas mudanças, dessas intempéries que ocorrerão nesse campo magnético e que afetará a vida de todo mundo. Quanto ao aspecto da nação brasileira, uma grande reviravolta está aí às portas para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Os espíritos que comandam esse país, à frente, Ismael, vem agindo corretamente, dando oportunidades para aqueles que podem se resguardar, como daqueles que já precisam sair dos seus pontos de esconderijos de suas vidas íntimas e pessoais. Alertados quanto aos escândalos que vêm nesse campo, que isso vai difundir em cadeia uma debandada geral dentro desse comando que está aí hoje na nação, fazendo com que o lugar fique vago e não havendo de forma alguma candidatos a tomarem sua posição, aqueles que estarão nas ruas naquele momento irão entoar um só cântico, um só nome. A partir daí, dentro dessa aclamação, é que começará, de fato, um novo ciclo para esta nação. O trono vai ficar vago. Ninguém vai querer assumir diante das situações do qual se encontra. Mas aquele que tem amor ao povo, e o povo tem amor a ele, e ele, assistido, tornará essa nação um abrigo seguro para todo o corpo terrestre. Mais detalhes poderemos trazer assim que permitido aos irmãos. Pedimos apenas observem os fatos e se resguardem. Nosso irmão Agostinho.